A todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Café Concurseiro, hoje nós daremos continuidade à Lei Complementar número 114 de 2005, diploma legal que será cobrado no edital da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu já gravei 2 outras aulas referente a esse diploma legal, eu deixarei o link disponível aqui nesta aula e se você ainda não assistiu ou não é inscrito em nosso canal, realize essas 2 funções. Fortaleça o nosso canal, inscreva-se e curta esse vídeo. Hoje eu estou acompanhado de uma bebida típica do Mato Grosso do Sul, justamente em alusão ao nosso concurso. Assim como eu disse nos outros vídeos anteriores, este diploma legislativo é bem extenso, nós temos mais de 200 artigos e nós vamos passar pelos artigos que são principais, pelos artigos que não merecem uma interpretação tão profunda, porque com a simples leitura da legislação você já consegue extrair a informação que ele quer te passar. O nosso conteúdo, o meu material, especificamente dizendo, ele possui vários esquemas, está bem mapeado, possui organogramas, várias questões que possibilitam ao candidato que ele enxergue a legislação de uma forma mais macro, mais abrangente, que ele extraia da melhor forma possível a informação que o código deseja passar. Sem mais delongas, nós paramos no artigo 30, no vídeo anterior, na aula anterior, que falava sobre a corregedoria. Eu vou pincelar alguns outros pontos sobre a corregedoria, só para ratificar o que nós já havíamos dizido. No parágrafo 1º da corregedoria, tem um ponto bem importante que diz que sempre que constar omissão da autoridade ou agente competente, cumpre a Corregedoria Geral da Polícia Civil a instauração de sindicância, procedimento administrativo disciplinar e avocar aqueles que já em curso para corrigir-lhes o andamento, inclusive para a aplicação da penalidade administrativa cabível. Então aqui eu fiz uma pequena observação para nós tomarmos cuidados com a palavra sempre, porque normalmente nós somos instruídos e treinados a desconfiar de alternativas que possuem essa palavra, essas palavras que abarcam o todo, porque normalmente no direito nós temos sempre uma palavra um texto que precede de uma exceção, de um depende. Então, mas nesse caso aqui, se tiver essa literalidade do texto sendo aplicado na prova, saiba que neste caso aqui do parágrafo 1º estará correto. Outro aspecto geral aqui para ratificar o nosso conhecimento acerca de corregedoria é que o MP, o Ministério Público, ele realiza o controle externo, certo? Então, e a corregedoria, ela faz o controle interno da Polícia Civil. E para o direito administrativo, esse controle interno seria o poder disciplinar. Outro ponto importante é que a corregedoria não está vinculada ao Ministério Público. E o Ministério Público ele pode recomendar que algo seja feito pela corregedoria, mas ele não pode ditar como ela vai agir ou se ela deve agir. Dito isso, o artigo 31 aqui fala que a Corregedoria Geral ela é dirigida por um delegado de polícia de classe especial em efetivo exercício designado pelo delegado-geral da Polícia Civil. E o artigo 32 fala sobre a composição da Corregedoria Geral da Polícia Civil, o desdobramento e competências que são estabelecidos no regimento interno da Delegacia Geral de Polícia Civil e em regulamento específico sobre o seu funcionamento e procedimentos próprios. Pessoal, antes da gente partir aqui para os próximos artigos, eu devo dizer que hoje nós vamos avançar bastante no texto legal, nós vamos sair aqui do artigo, praticamente do artigo 30, de novo, e iremos repousar ali mais ou menos no artigo 82. Há diversos tópicos no meio desse artigo, há diversos títulos, capítulos, que são informações de conhecimento mais prático, não são informações que têm a recorrência de estarem em provas. São informações que estão lá no edital, são informações referentes aos requisitos de entrada na polícia, ao ingresso no cargo, aos requisitos de posse. Essas informações nós iremos passar de forma bem superficial, são informações que estão no edital, sempre que é confeccionado o edital, essas informações estão lá, elas dizem respeito ao regimento, mas tem pouca ou quase nenhuma recorrência em prova. Então nós vamos passar de forma bem rápida até chegarmos a esse artigo. Sem mais delongas, a gente já parte aqui para o título 2, que fala sobre o regime jurídico. Aqui nós estamos no livro 2, melhor dizendo, que fala sobre o regime jurídico peculiar dos policiais civis. O título 1 trata do regime jurídico.
Artigo 33 diz que são abrangidos pelo regime jurídico peculiar do que trata este livro os servidores investidos em cargos efetivos e integrantes de carreiras que compõem a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. O parágrafo único diz que os membros das carreiras da Polícia Civil ficam submetidos naquilo que não contrariar esta lei complementar subsidiariamente ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Então aqui nós podemos perceber que há uma aplicação subsidiária e há uma aplicação específica. No artigo 34 diz que as categorias funcionais do grupo da Polícia Civil abrangidas por esta lei complementar integram as carreiras dele. E aqui nós temos 5 carreiras e temos uma carreira revogada pela lei complementar número 337, que seria de perito papiloscopista. Um ponto que eu achei interessante aqui nessas carreiras é que nós não temos a menção do escrivão de polícia judiciária. Interessante porque aqui só faz a menção ao delegado de polícia, ao agente de polícia judiciária, ao perito oficial forense e ao agente de polícia científica. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é que é uma tendência nacional das polícias civis elas se unificarem. Lá no Rio Grande do Sul, salvo engano, nós não temos essa distinção de investigador e escrivão. Lá nós temos a nomenclatura de oficial de polícia ou algo parecido, e nós temos os servidores abarcando todas essas funções, seja seja investigativa ou seja a função mais cartorária. Lá no Mato Grosso nós temos a iniciativa do pessoal do sindicato dos policiais que também buscam essa unificação dos cargos. Isso é importante para fortalecer a carreira e, inclusive, proporcionar um maior aumento salarial. Então, se você, às vezes, hoje está fazendo está concorrendo ao cargo de investigador, pode ser que lá no futuro tenha essa unificação das carreiras e não tenha mais essa distinção de nomenclaturas. Dito isso, a gente parte aqui para os pontos que são importantes. Aqui no parágrafo 1º diz que aos ocupantes de cargos da carreira de Polícia Civil serão conferidas com exclusividade a atribuição de Polícia Judiciária. Então aqui nós temos a menção, são carreiras típicas de Estado, são funções exclusivas de quem ocupa essas carreiras. Então eu até destaquei o tema com exclusividade. No parágrafo 2º diz que as competências e atribuições dos servidores ocupantes de cargos integrantes das carreiras da Polícia Civil são estabelecidas nesta lei complementar, bem como em legislação ordinária e regulamentos. Então nós podemos ter outros diplomas aí regulando todas essas questões aí que são relativas aos ocupantes dos referidos cargos. Dito isso, a gente já parte para o nosso capítulo 2º, capítulo 2, que fala sobre a hierarquia e disciplina. Pessoal, o artigo 35 diz que a função da Polícia Civil fundada na hierarquia e na disciplina é incompatível com qualquer outra atividade, salvo as exceções previstas na legislação. Então, normalmente as bancas gostam de dizer que os requisitos de hierarquia e disciplina, eles são afetos somente às carreiras militares. Nós percebemos a presença de hierarquia e disciplina de uma forma muito mais enérgica lá nas carreiras militares. Mas isso não significa que a Polícia Civil não esteja fundada, balizada, melhor dizendo, nesses dois preceitos. Então, se a banca afirmar que hierarquia e disciplina são dois fundamentos, são duas características apenas das instituições militares, das carreiras militares, você deverá marcar como errada, porque assim como diz o nosso texto legal, percebe-se que a função policial ela é fundada em hierarquia e disciplina. Dito isso, a gente já parte aqui para o próximo tópico, que fala sobre o regime de trabalho, que diz no artigo 38, que diz o seguinte: as categorias funcionais da Polícia Civil são classificadas como típicas de Estado e de natureza eminentemente técnico-especializada, submetendo os ocupantes aos seus cargos e condições especiais de trabalho. Outro ponto que pode ser cobrado, que normalmente as bancas cobram, é sobre essa natureza das atividades da Polícia Civil. Então aqui eu até deixei em destaque no texto: técnico especializada, pode ser uma possível questão de prova aí cobrando sobre a nomenclatura dessa natureza. E aqui nós podemos perceber que o texto legal já diz que os ocupantes de seus cargos eles têm condições eles têm condições especiais de trabalho.
Aqui no artigo 39 diz que as categorias funcionais da Polícia Civil impõem aos seus integrantes a prestação de serviço em condições adversas de segurança, com risco de vida, insalubridade, desgaste físico e mental por trabalhos em plantões noturnos, chamadas a qualquer hora, inclusive a realização de diligências fora de sua localidade de lotação. Pessoal, então aqui outro ponto importante que é sempre destacado aí nos cargos, nas carreiras da segurança pública, é sobre essa dinâmica na prestação de serviço, é sobre essa possibilidade de chamadas a qualquer hora, de chamadas às vezes nos seus dias de folga, às vezes de você tirar um período de férias e você ter que informar ao seu superior onde você está tirando férias, porque se tiver alguma situação extroversa, você possa ser requisitado, possa ser chamado. Então essa é uma característica presente em todas, ou na maioria pelo menos, das forças de segurança pública. Outro ponto assim, só para deixar mais fixo isso para a gente vai ver, vai passar por isso aqui neste diploma legal outras vezes, mas quando a gente estava lá em um período de pandemia, lá há alguns anos atrás, né, não tão distante, algumas carreiras eram tidas como carreiras que estavam com essa função, um pouco diferente das outras. E isso serviu inclusive para que determinados profissionais tivessem o seu tempo de contribuição sendo contado, né, como de efetivo exercício. São essas carreiras, as carreiras da segurança pública, por elas estarem ali nessas condições adversas. Eu estou trazendo esse exemplo justamente para demonstrar melhor essa situação de condições adversas. Lá nós passamos por isso, e esses servidores eles tiveram, né, condições especiais de trabalho. Eles tiveram que se desdobrar nessas condições. Em contrapartida, nós tínhamos ali um tempo de contribuição sendo contado, seja para promoção ou seja para outros fatores, e outros servidores que tiveram que ficar reclusos, que não atuaram nessa linha de frente, não tiveram essas determinadas condições. Então, se por um lado nós tenhamos essas condições que são mais adversas, por outro lado nós também, os servidores ali da área da segurança pública também possuem essas prerrogativas de aposentadoria especial, justamente por conta dessas condições adversas. Aqui eu estou divagando um pouco sobre outras informações, só para que você consiga fixar melhor as informações. Dito isso, a gente já parte para o artigo 40, que diz que os ocupantes de cargo de natureza policial civis estão sujeitos à carga de horária de 40 horas semanais cumpridas com o expediente normal das repartições públicas estaduais ou ao regime do trabalho em escalas de serviço conforme a unidade de sua lotação. Outra observação que eu trago aqui para vocês é que normalmente as bancas tentam confundir a escala e as características do serviço público com o serviço privado. Isso porque, né, é mais comum que nós tenhamos pessoas atuando na iniciativa privada. Como nós estamos aprendendo sobre a iniciativa pública, sobre a vida pública, vários candidatos confundem essas características das duas funções. Então ali na iniciativa privada nós podemos ter 44 horas semanais. Aqui no estatuto fala, né, na lei complementar diz 40 horas semanais. Então, bastante cuidado com essa questão da quantidade de horas. Outro ponto aqui importante é que, né, existe uma escala de serviço, mas de acordo com a sua unidade de lotação, possa ser que essa escala ela seja moldada. Isso aí são conhecimentos que a gente tem mais na prática, dificilmente a gente vê caindo em provas sobre essas questões de lotação e de o prazo, né, a quantidade de horas semanais é algo mais importante desse artigo, é o ponto mais importante desse artigo. A gente já parte aqui para o parágrafo 2º, que diz que fica vedado o regime de plantão em período diário superior a 12 horas ininterruptas, salvo atendimento de situação de interesse público relevante devidamente justificada. Então, outro fator importante aqui é essa quantidade de horas ininterruptas. Então, grave essa quantidade de horas, são 12 horas ininterruptas, e é claro que se nós tivermos uma situação, né, de relevante interesse público, uma catástrofe, alguma demanda das forças de segurança, nós podemos ter essa quantidade de 12 horas sendo extrapolada. A gente já parte aqui para o nosso parágrafo 1º, né, do artigo 41, que diz que é vedado o exercício de funções estranhas às atividades de polícia civil, salvo as de ensino, as de médico ou as decorrentes de nomeação para cargos em comissão. Aqui nós temos previsão constitucional que dá respaldo relacionado ao que está escrito nesse parágrafo 1º, lá na Constituição, no nosso artigo 37, que fala sobre a administração pública. Nós temos as possibilidades de acumulação de cargos. Então aqui o policial civil, ele pode
sim acumular um cargo desde que tenha compatibilidade de horário e que não se choque com a sua atribuição, como por exemplo de professor. É comum nós avistarmos diversos professores que são integrantes aí da Polícia Civil, da Polícia Militar, isso porque é perfeitamente possível. Agora, o que ele não pode, às vezes, exercer é, por exemplo, ele ser um policial civil e também trabalhar em um banco, né? Então, seria uma possibilidade que comporta de acordo com o que está escrito no texto legal e também lá no texto constitucional. Dito isso, nós partimos aqui para o parágrafo 2º, que diz que o regime especial de trabalho impõe aos membros da Polícia Civil a dedicação exclusiva às suas funções e atribuições com observância dos horários pré-estabelecidos e atendimento prioritário aos trabalhos da instituição, a qualquer hora, mediante requisição da autoridade competente. Então aqui é basicamente o que eu acabei de dizer agora há pouco sobre essas questões de chamadas a qualquer momento, de um atendimento um pouco mais dinâmico, né, de uma rotina mais dinâmica, de um trabalho mais dinâmico. No parágrafo 3º diz que é permitida exclusivamente para o cargo de perito médico legista a acumulação com outro cargo de médico. Então aqui nós temos uma diferenciação relacionada aos cargos. Outro fator que eu chamo a atenção aqui para vocês, eu fiz essa chamada nos 2 últimos vídeos, nos 2 vídeos anteriores a esse daqui, e eu ratifico a informação que eu passei lá nos outros 2 vídeos, são essas informações. Aqui na lei complementar nós temos informações referentes aos cargos de delegado, aos cargos de perito, aos cargos de odontolegista. Então tem informações que são mais afetas a esses cargos e não são tão afetas ao cargo, né, que será aplicada essa prova, que é no caso investigador e escrivão. Então suponha-se que, né, essas informações não estejam na nossa prova, mas isso não te isenta de ler o texto legal e de conhecer essas informações. Elas são importantes, mas nós daremos enfoque ao que nós acreditamos que irá ter mais incidência de estar lá no dia da sua prova. Dito isso, a gente parte aqui para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil. Capítulo 4, artigo 42, diz que o ingresso nas carreiras da Polícia Civil far-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em que se apure qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições da função policial, conforme requisitos previstos nessa lei complementar e condições estabelecidas em edital, observadas as normas gerais sobre a matéria. Outro ponto que eu destaco aqui, pessoal, é que esse ingresso nas carreiras da Polícia Civil, ele nunca se dará somente por meio de título. Ou será só de provas, ou será de provas e títulos. Jamais só de títulos. Pela lógica, nós não teríamos assim uma competição leal. O parágrafo único diz que o concurso público de ingresso nas carreiras da Polícia Civil poderá ser realizado de forma regionalizada, conforme especificado em edital de concurso, para preenchimento das vagas no âmbito da capital, circunscricionadas e delegacias regionais, observadas as suas peculiaridades regionais e sua estrutura organizacional. Então nós podemos ter um concurso sendo realizado de forma regionalizada, né, de acordo aí com as circunscrições aí, das delegacias regionais. Aqui a gente passa pelo artigo 42A, que fala sobre as pessoas com deficiência, o que está assegurado, né, as pessoas com deficiências a se inscreverem no concurso público, né, o percentual mínimo de vagas que tem que ser oferecidas, né, no certame para pessoas PCD. Então são pontos que, assim como eu disse agora há pouco, são pontos que sempre estão ali na própria confecção do edital, estão aqui na lei complementar, mas são pontos que dificilmente caem em prova. A gente tem um conhecimento mais da área prática, mas é algo mais assim para nós dizermos que nós sabemos disso, mas não tem tanta aplicabilidade de prova, essa questão desses percentuais. Por isso nós vamos passar aqui para os próximos artigos. O artigo 44 diz que o concurso será conduzido por uma comissão que será integrada pelo diretor da Polícia Civil, como presidente e representantes. Então aqui nós temos os membros que fazem parte aí do concurso, quando ele se inicia, né, os membros que vão conduzir a atuação do concurso. E um ponto importante aqui no parágrafo único diz que quando o concurso público se destinar à seleção de candidatos ao cargo de delegado de polícia, né, será feito o convite para a participação de um representante da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, né, em todas as fases. Isso para dar mais celeridade ao concurso e transparência, né, ao concurso, para que tenha um órgão, né, fiscalizando de uma melhor forma essa promoção de um concurso público nessa área
dessa magnitude. O artigo 46 diz que, considerando a natureza do cargo a ser provido, poderão ser estabelecidos requisitos próprios para o exercício de determinados cargos ou funções, em especial para. Então aqui nós temos certos requisitos que são previstos em lei, estão previstos aqui na lei complementar, devem ser preenchidos pelos candidatos. Lembrando que no ato da inscrição, você pode se inscrever no concurso, ainda nem concluído o curso superior, porque você terá que cumprir certos requisitos lá no ato da posse. No ato da posse é que você vai fazer a assunção do cargo público e é lá que você deve comprovar todos os requisitos que são cobrados no edital. Digamos que, por exemplo, alguém se inscreva ao cargo de delegado e ele logre êxito e ainda esteja concluindo o seu curso de Direito, mas que lá no ato da posse ele já tenha terminado. Então ele perfeitamente vai poder ingressar no cargo, ou se ele tiver, às vezes, ainda não tiver na fase de títulos e ele conseguir concluir uma pós antes. Então, no ato da inscrição ainda pode ter requisitos que você não cumpriu e que você pode apresentá-los lá no ato da posse. Isso é bom para nós que concorremos aos cargos públicos, porque pode ser que nós não tenhamos um requisito e lá na frente nós já tenhamos este requisito. Então aqui nós temos as cobranças que são feitas aqui para concorrer ao cargo de delegado de polícia. Ele tem que ser bacharel em Direito. Para o perito médico legista, ele precisa ser graduado em Medicina e precisa ter o registro no Conselho Regional de Medicina. Perito odontologista também, ele precisa ter graduação em odontologia e também precisa ter registro no Conselho. Para o perito criminal, há um leque aqui com diversas formações que ele pode estar, que ele pode ser formado, porque a perícia é muito abrangente, ela é um leque muito abrangente, ela pode envolver áreas contábeis, aí, quando nós falamos em crimes de corrupção, de sonegação de impostos, ele pode ter uma formação aí mais na área da química, da biologia, que dizem mais respeito ali a questões relacionadas à investigação em cadáveres e determinados estados, em determinados componentes químicos. Então, por isso que o perito criminal, ele possui esse leque de formações em que o candidato ele pode ser graduado. É o perito papiloscopista, bacharel em qualquer área de conhecimento, e aqui no parágrafo 1º diz que a comprovação das habilidades referidas neste artigo deverá ser feita por meio de diploma de histórico escolar. Então aqui a documentação normal, que todo mundo acredita que saiba que precisa para comprovar essa formação. Dito isso, nós já partimos aqui para o capítulo 5 do concurso público, que fala sobre as etapas do concurso. Aqui nós teremos pontos que são os que estão ali no edital, que são pontos que dificilmente caem em prova, que são pontos que possuem mais uma atenção prática do que um conhecimento a ser agregado para a prova do concurso. Então, 47A diz que o ingresso nos cargos das carreiras da Polícia Civil dar-se-á mediante aprovação em concurso público constituído de 2 etapas. Aqui, a primeira etapa do concurso de caráter eliminatório e classificatório será composta por 2 fases. Nós temos provas escritas, práticas ou orais, de acordo com o cargo em que você esteja concorrendo, a prova de títulos específico para a carreira do qual concorre o candidato, avaliação psicológica, avaliação médico-odontológica e aptidão física. E a segunda etapa do concurso será constituída pelo curso de formação policial de caráter eliminatório. Então, pessoal, aqui nós temos 2 etapas. A primeira etapa composta de diversas outras subetapas, se assim podemos dizer. Algumas a maioria, na verdade, são eliminatórias, e algumas são classificatórias. A avaliação de títulos, ela não é eliminatória, então se você não apresentar títulos, isso não vai te eliminar do certame, mas pode te classificar para uma posição melhor. Então, se você ainda não tem uma pós-graduação, assim como eu disse agora há pouco, você vai ter que comprovar isso no ato da avaliação de títulos, mas pode ser que você consiga uma pós e consiga galgar posições realizando essa pós em tempo hábil antes da apresentação dos documentos comprobatórios ali na parte de títulos. Nós teremos a parte de avaliação psicológica, avaliação médico-odontológica, avaliação de aptidão física. Lembrando que nós teremos inclusive a parte de investigação social, nós vamos passar por essa parte mais à frente aqui no nosso diploma legal, e eu trago inclusive uma experiência para vocês. Eu passei por essa etapa de investigação social, é bem particular de cada estado como promover essa investigação social, mas de uma certa forma é produzido, eles pesquisam os últimos locais em que você trabalhou, às vezes um relacionamento interpessoal com quem você teve,
eles podem ir até a sua residência, certo? Na ocasião, os servidores do Mato Grosso vieram até a minha cidade, se deslocaram. Vários servidores da Polícia Civil foram a diversos estados, fazer aquela visita, conversar com a sua esposa ou com o seu marido, conversaram com vizinhos aqui, inclusive aqui em casa, sem que eu soubesse. Eles deram a volta no quarteirão, pararam numa casa aleatória e perguntaram, quem que era o fulano, como que ele se portava, se você às vezes é alguém que faz bagunça. Outro ponto que é importante ali é se você às vezes tem um emprego, se você foi demitido por justa causa, esse é um fator que pode pesar na sua investigação social. Se você estiver respondendo a algum procedimento investigativo, algum inquérito, alguma ação que não tenha transitado em julgado, em tese, isso não deve inabilitar para que você prossiga com as demais fases, mas são pontos bem importantes aí. Então, nós temos que ter muito cuidado na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nós que estamos aí lidando com as fases do concurso público. Todas essas etapas são importantes. Dito isso, a gente fala aqui também sobre o parágrafo 2º, que fala sobre essa segunda etapa do concurso, que será constituída pelo curso de formação policial. Então, ainda ali no curso de formação policial, o candidato ele pode ser eliminado. Ele tem um caráter eliminatório. Há certos requisitos, há certas notas, ali serão passadas, ministrado todo o curso de atuação policial, em que você deverá ter uma frequência específica, você deverá ter uma quantidade, uma média de notas específicas para que você possa ser aprovado e, assim tome passe dessa segunda etapa do concurso, que também possui um caráter eliminatório. Nós vamos passar aqui, saltar os artigos e vamos lá para o artigo 54, que diz que os candidatos serão submetidos à investigação social e de conduta de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a posse, observando os antecedentes criminais, sociais, familiares. Então aqui um pouco do que eu acabei de dizer sobre a investigação social, lembrando que essa investigação ela não ocorre só antes de você iniciar o seu curso, ali durante o curso, você sofrerá essa investigação social, eles farão essa investigação social, ela se estende aqui aos antecedentes criminais, sociais, de família e de conduta. Então é bastante importante que nós tenhamos consciência e disciplina na nossa atuação enquanto cidadãos aí, porque quando chegar a uma etapa como esta, nós não tenhamos maiores preocupações, certo? Então, aqui nós temos no parágrafo único que diz que o candidato considerado inapto à investigação social, ele será eliminado do concurso público, independentemente da fase em que se encontrar no certame, ou terá tornado sem efeito o ato de nomeação no cargo da carreira da Polícia Civil, caso a inaptidão seja constatada entre a nomeação e a posse. Então, aqui nós podemos perceber que a investigação social, ela tem o condão de eliminar o candidato. A gente já parte aqui para o nosso artigo 54C, que diz que a matrícula deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 dias contados da publicação do ato de convocação, não sendo admitida qualquer prorrogação. Então aqui nós temos um prazo que ele é improrrogável, um prazo de 15 dias. Assim como eu disse lá no nosso vídeo em que nós analisamos a banca, o Instituto Avalia, ele é um desmembramento com a OCP, e a OCP ela gosta bastante de cobrar não só o preceito secundário da pena, que é o quantitativo da pena, mas também de mexer com esses prazos de cumprimento, com esses prazos que são improrrogáveis ou que são prorrogáveis. Então aqui é um prazo que merece que você lembre-se a quantidade e que ele é improrrogável. Dito isso, nós já partimos aqui para o artigo 54E, diz que o candidato matriculado no curso de formação será considerado inabilitado se do início do curso de formação até a sua homologação. Então aqui nós temos percentuais que são importantes, não só para que nós saibamos ali na hora de realizar o curso, mas para que nós também tenhamos o conhecimento na hora da prova. Então nós temos que ter um mínimo de 90% de frequência em cada matéria do curso e toda a carga horária do estágio. Nós não podemos ter um aproveitamento mínimo de 70% em cada disciplina do curso. Então essa é a média de pontuação para cada disciplina do curso. Devemos ter de 70% para cima. Apresentar inaptidão em razão de saúde ou investigação social. Isso aqui é uma das causas que vão proporcionar a inabilitação ali do candidato. E as investigações aqui, na observação, as investigações em curso,
não torna o candidato inapto na fase de investigação policial. Isso foi o que eu acabei de dizer, né? Então, aquele candidato que está ali sendo investigado ou, né, passando ali por um inquérito policial não está, em tese, ele não pode ser considerado inapto para a fase de investigação policial. Aqui, inclusive, eu deixo a experiência de outros colegas, né, que atuam nessa área de procedimento investigatório, de um professor, inclusive, que ele diz que teve, sobre essas questões da investigação policial, tem que ser analisado caso a caso, porque teve um candidato que foi aprovado para o cargo de delegado e já havia mais de 5 anos que ele tinha sido condenado a um crime de homicídio. Porém, ele cometeu o crime de homicídio em razão de uma fatalidade que aconteceu com o seu filho, né? Então ele cometeu esse crime e ele, mesmo assim, ele conseguiu tomar posse para o cargo de delegado. Não era outro ponto que a doutrina sempre traz, é que não tenha crimes que sejam correlacionados à função, à corrupção, ou às vezes a algum ato de improbidade administrativa em algum outro cargo, situações desse jeito. Então, tem que se analisar caso a caso qual foi o crime que a pessoa cometeu, porque há essas exceções também, mesmo que a pessoa tenha alguma mancha na sua vida social. Dito isso, nós partimos aqui para o parágrafo 2º, que diz que, havendo 2 ou mais candidatos em igualdade de condições, terá preferência para a escolha sucessivamente o que tiver. Então, aqui nós temos critérios de desempates quando quando tivermos aqui a condição de empate. Então, maior tempo de serviço policial no Estado, maior tempo de serviço policial em geral, maior tempo de serviço público no Estado e maior tempo de serviço público em geral, maior idade ou maior prole, maior quantidade de filhos, melhor dizendo, maior família. A gente já parte aqui para o nosso artigo 64, que está aqui no capítulo 6, que fala sobre a nomeação, posse e exercício. A nomeação do candidato habilitado no concurso público para o cargo da carreira da Polícia Civil será processada por ato do governador e a posse será formalizada mediante a lavratura de termo próprio, assinado pela autoridade competente no prazo máximo de 30 dias a contar de sua publicação. Ao delegado-geral da Polícia Civil compete dar posse aos policiais civis. Ponto importante também. E os demais artigos aqui não merecem a interpretação mais a fundo, porque são bem dedutíveis. Uma rápida leitura do texto permite que nós tenhamos a compreensão total do que quer nos dizer o texto legal. O artigo 67 diz que o candidato ao provimento em cargo de carreira da Polícia Civil deverá comprovar para a posse o atendimento dos seguintes requisitos. Então aqui nós temos os requisitos que estão ali, inclusive, lá no edital. É aqui onde eu disse que diversos pontos da legislação, nesses artigos em específico, são pontos que são de conhecimento do edital, são pontos que são difíceis de cair em prova porque eles são mais de conhecimento institucional, de conhecimento, digamos assim, de vida, de uma forma mais comum. Não são conhecimentos que são tão valiosos para a prova. É importante, é claro, que nós saibamos isso daqui, porque é algo iminente, é inerente à carreira, mas não é algo assim tão crucial quanto outras informações. Então, por isso nós não vamos despender tanta interpretação nesses pontos, nesses incisos aqui. São requisitos que praticamente quem tem uma certa recorrência em estudar para concurso sabe que são praticamente os mesmos de um cargo para o outro, com algumas mudanças. Isso aqui muita gente inclusive sabe até de cor e salteado. A gente já parte aqui então para o nosso capítulo 7, que fala sobre o estágio probatório. O ocupante do cargo de carreira da Polícia Civil será nomeado e empossado. Permanecerá em estágio probatório por 3 anos, contado da data de sua entrada em exercício, como condição para a aquisição da estabilidade. Um ponto importante é sobre o prazo do estágio probatório. Ele é um prazo de 3 anos. É um prazo também que é bem conhecido aí pelos concurseiros, pela galera que já estuda para concurso há algum tempo. Então, dificilmente isso cai em prova, porque já é um ponto muito batido, já é um ponto bem explorado pelas bancas. Mas é importante também que você saiba, porque esses pontos que são importantes, como o prazo do estágio probatório, mesmo ele sendo muito explorado, vez ou outra, ele costuma aparecer em prova, e a banca normalmente gosta de mencionar que é 2 anos. No parágrafo 1º diz que durante o estágio probatório, o servidor terá seu desempenho avaliado a cada trimestre de efetivo exercício. Então, durante esse prazo de 3 anos, o servidor, a cada trimestre, ponto importante para cair em prova, ele será avaliado. E existe uma ficha funcional do servidor em que terá essas anotações referentes não só na parte do estágio, nessas partes que ele tiver sendo bom ou ruim, mas também aí durante toda a sua vida funcional a essa seletividade aí, para anotar as informações. Dito isso, a gente parte aqui para o próximo artigo, o artigo 72, que fala o que será apurado em estágio probatório. Durante o estágio probatório,
os requisitos necessários à confirmação da Polícia Civil com base nos seguintes fatores. Então aqui nós temos diversos requisitos que são apurados ali no estágio probatório para que a pessoa se confirme, para que o candidato se confirme ali na Polícia Civil, para que a Polícia Civil aprove este candidato. São diversos incisos e todos são bem dedutíveis. Assiduidade, pontualidade, disciplina ética, motivação, capacidade de iniciativa, o relacionamento interpessoal ali que você tem com os seus colegas de serviço, não ser às vezes um servidor de difícil convivência, que não atende ordens, né? Assiduidade, aquele servidor que não falta em serviço, salvo, né, por motivo de força maior, às vezes uma doença, mas aquele servidor que está sempre assíduo. Pontualidade, aquele servidor que chega na hora correta, né, que não se atrasa, até porque tem as trocas de turno. Então, são pontos cruciais e bem dedutíveis aí, com a rápida leitura já nos permite interpretar tudo isso que o diploma legal está nos dizendo. No artigo 73 diz que a apuração do atendimento dos requisitos durante o estágio probatório far-se-á à vista da ficha individual de acompanhamento de desempenho, elaborada pelas chefias imediatas e encaminhada reservadamente à comissão permanente de avaliação da carreira nos períodos definidos em regulamento específico. Então aqui o que eu acabei de dizer, o que eu acabei de mencionar, né, esses requisitos durante o estágio probatório, eles serão feitos na ficha individual do servidor, de acompanhamento de desempenho do servidor. Então todo servidor, ele possui essa ficha individual para que seja realizado o acompanhamento do seu desempenho aí no estágio probatório. Dito isso, nós partimos para o capítulo 8, que fala sobre a readaptação, né? O artigo 76 diz que o integrante da carreira da Polícia Civil poderá ser readaptado por motivo de saúde quando comprovado que sua capacidade física e intelectual ou mental lhe impede de continuar no exercício das suas atribuições do respectivo cargo ou função. Pessoal, então a readaptação é um ponto importante, bem importante para cair em prova, bem importante para a vida funcional do servidor. Então, quando nós lermos readaptação, entenda-se que estamos falando de saúde, seja ela física, seja ela mental. Então, existem diversos pontos aqui que são avaliados quando o servidor ele precisa ser readaptado. Na readaptação nós teremos mudanças aí também nas questões de promoção na carreira, não promoção em quesito de ascensão, mas nós podemos ter aí a recondução, nós podemos ter a mudança de servidores, melhor dizendo, no quadro funcional. Então, outro ponto aqui que nós destacamos no parágrafo 1º diz que a proposição de readaptação deverá ser apresentada pela perícia médica oficial e submetida ao Conselho da Polícia Civil para pronunciamento quanto à possibilidade de transposição do servidor para outra função da mesma carreira. No parágrafo 2º diz que enquanto perdurar o processo de avaliação das condições de readaptação dos servidores, este ficará afastado do exercício das atribuições que lhe agravem a situação de saúde. E no parágrafo 3º diz que, havendo dúvidas sobre as condições físicas ou mentais do policial civil para o exercício do cargo ou função, poderá ser determinado que o mesmo seja submetido a exame por junta médica integrada por médicos do Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Então, de uma forma geral, passando mais um pouco sobre a readaptação, nada mais esses quesitos que nós lemos aqui nos parágrafos. Quando o servidor ele alega que está com algum motivo, alguma doença física ou mental, existe uma junta médica, existe um corpo médico que irá, um ou mais profissionais, que irá verificar as condições do servidor e possivelmente irá readaptá-lo. Então, daí que vem o significado da palavra readaptação, porque se ele está numa determinada função em que as suas condições mentais ou físicas não lhe permitem estar ali, ele será readaptado em outra função em que as suas condições se encaixem melhor ali. Então, esse é o sentido mais literal da palavra readaptação. Lembrando que o servidor ele passará por essa junta médica para que ele seja avaliado, para que eles deem um posicionamento técnico se ele realmente não consegue desempenhar essa função ou se ele realmente não foi bem readaptado nessa função, porque é uma função que exige ainda as condições superiores do que ele possui no atual momento. O artigo 77 fala sobre o procedimento da readaptação, ele será instaurado por decisão do Conselho da Polícia Civil. Lembrem da importância do Conselho da Polícia Civil, que nós tratamos lá no primeiro vídeo, salvo engano, por meio de comissão especialmente designada, instruído, se necessário, com o laudo da junta médica, que deverá, entre outros elementos, mencionar o seguinte. Então, aqui o que eu acabei de dizer, certo? Então, quando o servidor ele alega essa necessidade, existe uma comissão que é designada de mais médicos, para que possam aferir a capacidade, o estado físico do servidor, a diminuição da capacidade ou aceleração das manifestações violentas ou agressivas
Então, o servidor, ele pode melhorar ou piorar a sua situação. Então, isso deve ser sempre, estar sempre em pauta ali junto com os médicos para que eles possam se posicionar acerca da melhora ou da piora. Caso tenha uma piora, a readaptação ela será compulsória, conforme a conclusão do Conselho Superior da Polícia Civil, em outra função que permita a adaptação do servidor à sua capacidade física e mental, sem redução ou aumento de subsídio. Então aqui uma parte importante, mesmo que o servidor ele seja readaptado em outra função, ele não pode ter essa redução ou aumento aí do seu subsídio. A readaptação, assim como diz aqui no início do parágrafo 1º, ela é compulsória, ou seja, obrigatória. No artigo 78 diz que aplicam-se às situações de recondução e reversão as regras de avaliação de capacidade laborativa e de saúde do policial civil quando for possível o seu retorno ao serviço ativo. Então é o que eu acabei de dizer também, vai gerar essa mudança nos quadros funcionais, porque nós podemos ter recondução e reversão de acordo com a avaliação da capacidade de trabalho do servidor, a capacidade laborativa e de saúde, laborativa no caso de trabalho, quando for possível que o policial civil retorne ao serviço ativo, certo? Dito isso, nós já partimos aqui para falar sobre reintegração. Artigo 79 diz que o policial civil será reintegrado por decisão administrativa ou judicial, transitado em julgado no cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todos os direitos e vantagens. Aqui eu coloquei, inclusive, uma imagem aqui de um dinheiro para possibilitar que o candidato ele lembre melhor do que nos diz o Instituto da Reintegração. Quando o servidor ele é afastado, existe uma decisão que ela será proferida de forma administrativa ou judicial, a depender de onde o seu processo esteja. Quando ele consegue comprovar a sua inocência, ele retorna ao serviço e ele retorna com todos os direitos e vantagens. Então, por isso que eu coloquei aqui na observação que o servidor ele retorna feliz da vida, porque ele vai retornar ao serviço, inclusive percebendo todos os seus direitos e vantagens que estão ali acumulados. Ele vai retornar com uma grana boa. Dito isso, a gente já parte aqui para os próximos artigos, já caminhando para o final deste vídeo, para não ficar muito extenso, O artigo 80 fala sobre a frequência, que a frequência dos membros da Polícia Civil ao serviço é obrigatória, conforme os horários pré-estabelecidos. Aqui também, no artigo 81, fala sobre a remoção. Nós temos 3 formas de remoção. O membro de carreiras da Polícia Civil poderá ser removido de ofício ou a pedido com mudança de localidade, com o objetivo de atender à necessidade de serviço e assegurar o pessoal necessário à eficiência operacional das unidades policiais. No artigo 82, diz que dar-se-á remoção nas seguintes modalidades. E aqui nós temos 3 formas. De ofício ou no interesse ou conveniência da administração, a pedido observada a conveniência do serviço ou em razão de processo seletivo para a lotação de unidades diversas, com prévia publicação do edital, por permuta entre ocupantes do mesmo cargo, limitando-se a uma vez no ano, observado o mútuo e formal interesse da Polícia Civil, por meio da prévia manifestação das respectivas chefias imediatas. E o parágrafo único diz que as remoções a que aludem os incisos 2 e 3 desse artigo não geram direito para o servidor à percepção de auxílio ou qualquer outra forma de indenização pela transferência. De uma forma mais sistematizada, mais sucinta, aqui nós estamos estudando sobre a remoção do servidor, e essa remoção se dará de 3 formas. De ofício, a própria administração ela decide remover um servidor por conta da sua conveniência. Então, digamos que tenha mais demanda de servidores em uma determinada localidade, a administração ela pode remover aquele servidor, e lembrando que essa remoção, quando acontece de ofício, ela dá direito ao servidor de ter certas vantagens pecuniárias para que ele arque com os gastos que essa remoção vai lhe gerar. Então, as questões relacionadas à mudança, aluguel, e como é algo afeta a administração, como a administração está removendo o servidor, é como se ela estivesse indenizando ele de uma forma para que ele possa arcar com os gastos que ele venha a ter. Já no inciso 2 e no inciso 3, no inciso 2 nós temos a remoção a pedido, que no caso, por mais que o servidor ele peça, ainda há que se observar a conveniência do serviço, ainda tem que haver uma prévia divulgação, publicação do edital, como diz aqui no texto legal, porque provavelmente tem listas de pessoas que pedem a sua remoção a pedido, deve ter aí uma lista com uma fila que deve dizer quem que são os servidores que têm preterição a serem removidos. Já no inciso 3 diz que por permuta entre os
ocupantes do mesmo cargo, no caso, a troca. Então tem um servidor que está lá lotado em Campo Grande, o outro servidor está lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e eles querem fazer a permuta porque o que está lotado em Campo Grande possui a família em Corumbá e vice-versa. Então eles podem fazer essa permuta, mas lembrando que isso aí tem que ter uma prévia aprovação, não é só simplesmente um acordo feito entre os servidores, certo? No artigo 84 diz que é vedada a remoção a pedido de membro da carreira da Polícia Civil antes de completar um ano, nos seguintes casos: que tenha sido promovido com mudança de lotação, que tenha sido removido voluntariamente no período de 12 meses. O artigo 85 diz que, cientificado formalmente de sua remoção, o membro da Polícia Civil deverá apresentar-se na nova unidade nos seguintes prazos. Então aqui nós temos um prazo de apresentação após a remoção, será de 2 dias quando a remoção ocorrer sem mudança de município, 5 dias quando envolver unidades sediadas em cidades contíguas ou municípios distantes, não mais do que 50 quilômetros de um outro município, e 10 dias nos demais casos. Então, se lembrem desses prazos: 10, 5 e 2. Dito isso, nós partimos aqui para o próximo artigo, o artigo 87, que fala que o ato de remoção de integrante da Polícia Civil compete, e aqui nós temos aos membros a que compete a remoção: o delegado-geral da Polícia Civil, o coordenador-geral de perícias. Aqui no caso, cada um vai dizer respeito aos servidores que estão respectivamente ligados a esses membros. O artigo 88 diz que será assegurado aos membros da Polícia Civil o direito de não ser removido quando estiver em exercício de mandato eletivo ou exercício com o mandato de sua entidade de classe, em conformidade com a legislação pertinente. O artigo 89 diz que o membro da Polícia Civil deverá residir obrigatoriamente na cidade de lotação do exercício. Pessoal, aqui é claro que é comum nós vermos que distinção entre o que está no texto legal e o que acontece na prática. Aqui diz que é obrigatório o servidor residir na cidade em que ele está lotado, mas as cidades que são bem próximas, as cidades, às vezes o servidor pode estar lotado numa cidade pequena e ter uma cidade maior próxima, então ele reside na cidade que é maior e trabalha na cidade que é menor. Então isso acontece bastante na prática, apesar do nosso texto legal dizer exatamente ao contrário. Outro ponto importante aqui, mais acima nos nossos artigos, é que quando o servidor ele for removido, ele terá que deixar os equipamentos, equipamentos assim que não sejam a sua pistola ou as suas algemas, o uniforme, equipamentos diversos. Às vezes ele esteja em cautela de uma lanterna tática ou de algum outro objeto, de uma arma longa, referentes às suas funções naquela localidade. Ele terá que deixar lá e partir para a próxima remoção só com seus objetos mais usuais. Pessoal, o que eu tinha para dizer sobre esta parte, sobre esse vídeo, é isso. Nós caminhamos ali do artigo 30 praticamente novamente até aqui o artigo 82. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, fortaleça o nosso canal, se inscreva-se e até a próxima. Valeu!